Olá, amigos, sejam bem-vindos à nossa aula do estudo da obra O Jardim da Paz, do Rabino Shalom Arush. Nós estamos no capítulo 2 e hoje nós vamos ler e aprender um pouco sobre esse tópico que diz: a mulher é um espelho. Então vamos começar. O autor escreve: vamos parar um pouco e contemplar a providência divina, que é exata e feita sob medida. Como tudo está sob o controle de Hashem, do Criador, e tudo é feito para facilitar a retificação da alma de cada um e a correção do mundo em geral, então deve haver uma base racional por trás do motivo pelo qual Hashem criou a mulher com tolerância zero a críticas do marido, né? Como nós vimos na nossa última aula, uma preciosa dica que o autor do livro compartilha conosco, né, maridos, noivos, namorados, em relação à nossa esposa, é evitarmos ao máximo criticá-las. E por que é assim? Que lição nós tiramos disso? Porque a alma da mulher não suporta críticas. Ele fala, então, que o seu professor, o Rabbi Eliezer Brand, tem a resposta. Ele diz: quando eu era jovem, pedi a ele que me ensinasse os fundamentos da paz conjugal, e ele me ensinou os seguintes princípios. Primeiro, a mulher é o espelho do marido. E esse princípio, ele vem do grande cabalista, o Rabbi Isaac Luria. E qualquer falha vista na mulher é, na verdade, uma falha do próprio marido. Ou seja, qualquer coisa, amigo, que você estiver vendo de errado na sua esposa, você precisa automaticamente saber e entender que você está enxergando a sua própria falha refletida nela. Segundo, nunca façam nenhum comentário ou crítica sobre nada que ela faz, mesmo se ela cometer um grande erro. O Rabbi Berlad, me disse, conta o autor, que tudo que vejo na minha esposa é uma mensagem para mim. Muitas vezes, o comportamento desagradável de uma esposa é a indicação de algo errado no serviço do marido ao Criador, ou de outra coisa que precisa de correção. Em um nível mais básico, o desrespeito de uma mulher por seu marido apenas reflete o desrespeito do marido pela mulher. Ou seja, o desrespeito que a mulher tem por você, ou que a nossa esposa pode ter por nós, sempre vai ser proporcional ao nosso nível de desrespeito para com ela, somado ao quê? A nossa falha no que diz respeito ao nosso trabalho espiritual, a maneira como nós nos conectamos com o Criador. Se ele a coloca num pedestal, então a esposa também fará o mesmo. Esses dois princípios são interdependentes. Como toda falha que o marido vê na mulher é, na verdade, uma imperfeição dele, então ele não deveria tentar corrigir a esposa, principalmente por meio de broncas, críticas. Em vez disso, ele deve analisar e corrigir o que necessita ser retificado. Quando ele age assim, ela automaticamente muda para melhor. Isso é uma verdade. Eu posso dizer por quê? Porque eu tenho colocado em prática tudo que esse livro tem dito e eu estou experimentando em verdade, bem, que é bem por aí. Então, toda vez que você sentir aquele ímpeto de fazer uma crítica à sua esposa, você precisa lembrar que o que você está vendo de errado nela nada mais é do que um reflexo de algo que precisa ser consertado em você. Então, por essa razão, você vai pausar, você vai parar, você vai impedir que qualquer palavra de crítica, bronca, o que for, saia da sua boca e vá em direção à sua esposa. E ao invés de fazer isso, você vai se perguntar: o que eu preciso melhorar em mim? Porque se eu estou vendo ela fazer alguma coisa errada, isso é só uma mensagem, isso é só uma indicação de que existe algo de errado comigo e que eu preciso melhorar. O Rabbi Berlad enfatizou que esses dois princípios, saber que a esposa é o espelho do marido e evitar comentários e críticas de qualquer maneira, salvou o seu próprio casamento. Sem conhecer esses dois princípios, o marido não consegue deixar de criticar sua esposa, especialmente quando ele sente que está lhe fazendo um favor ao corrigi-la, E a gente tem essa ideia, a gente tem essa errada concepção de que ao realizar uma crítica,
ao fazer, sabe, ao dar, ali, chamar a atenção da esposa, a gente está fazendo um bem para ela. Não, a gente não está fazendo bem nenhum para ela. Corrigir a nossa esposa, dizer o que ela deve fazer, falar que ela pode fazer melhor alguma coisa, ou chamar a atenção dela por causa de alguma coisa que a gente achou indevida e tudo mais, não vai fazer com que ela se transforme, não vai fazer com que ela pare de fazer aquilo que está te incomodando, não vai fazer ela mudar. Não existe nada que você fale para sua esposa que de fato vai fazer com que ela se transforme, com que ela mude. A única forma da sua esposa mudar a atitude dela com você é você tendo o total entendimento e compreensão de que, na verdade, quem precisa mudar é você. Quem tem, então, o conhecimento desses dois princípios nunca irá comentar ou criticar as ações da esposa, mesmo um grande erro que ela possa cometer. Sabendo que ela é um espelho, o marido procura corrigir a si mesmo, as imperfeições que enxerga na mulher. Então, o marido ele busca a correção dos aspectos que ele sabe que ele precisa mudar, e o reflexo disso vai ser o quê? Vai ser uma esposa muito mais carinhosa, atenciosa, A gente precisa ser, primeiro, aquilo que a gente espera que as pessoas sejam conosco. Então, essa é a regra. Hashem, o Criador, mostra ao marido que ele precisa se corrigir por meio do comportamento da mulher. Olha isso. Quando você vê a sua esposa agindo de uma maneira que você, não gosta, você precisa saber, você precisa entender. Esse é o Criador agindo, mostrando para você o que você precisa mudar, o que você precisa transformar, o que você precisa melhorar. Qualquer característica negativa que o marido enxergue na esposa, qualquer falha, qualquer erro que ela cometa, mostra o que ele precisa corrigir em si mesmo. Olhar para a esposa é exatamente como olhar-se num espelho. Entende isso? Quando você estiver olhando para a sua esposa, entenda que você está olhando para um espelho. O motivo pelo qual a mulher é tão sensível a comentários e críticas é que o Criador não quer que o homem critique a esposa, mas sim que corrija as suas próprias falhas. Olha que genial essa estratégia de Hashem. Olha que genial a estratégia de Deus para nos ajudar com o refinamento da nossa própria alma. Ele coloca na nossa vida uma pessoa, a nossa esposa, e por meio dela, ele mostra para a gente aquilo que nós mesmos precisamos corrigir. Se o Criador quisesse que o marido corrigisse a esposa, teria colocado nela uma alma tolerante a críticas. Se fosse da vontade de Hashem que você educasse sua esposa, corrigisse sua esposa, ele iria criar a mulher, iria criar sua esposa, com tolerância a críticas. Mas não é o caso. Nenhuma mulher gosta de ser criticada, como nós vimos na nossa última aula. Mas à medida que o marido se corrige, então, a mulher também se corrige, já que ela reflete o comportamento dele. Portanto, o homem pode conseguir mudar a esposa corrigindo a si próprio, sem dizer a ela uma palavra sequer. Olha que incrível. Olha que ensinamento maravilhoso. Você tem o poder de transformar o comportamento da sua esposa como não falando um A para ela, mas focando no trabalho espiritual que você precisa realizar. A mitzvah, o preceito do casamento, foi criada como uma retificação da alma para o marido, pois, de acordo com a Halachá, a mulher não é obrigada a se casar. A obrigação recai, na verdade, sobre o homem. Ela pode viver sozinha, ao passo que o homem tem de cumprir o mandamento de se casar e ter filhos. O ponto de vista da Kabbalah, de acordo com como nos é ensinado pelo Rabbi Yitzhak Luria, o Arizal, ensina que a mulher ela já foi retificada e ela vem ao mundo para facilitar a retificação da alma do marido. Quão nobre é o trabalho das mulheres nesse mundo. Elas mesmo, de acordo com o Ari, elas já estão corrigidas, mas escolhem vir para esse mundo físico com a missão de nos ajudar a refinarmos a nossa alma e aumentar a nossa conexão com o Criador. A esposa, portanto, ela é programada, entre aspas, para facilitar a nossa teshuvá. Qualquer falha, erro ou dificuldade do lado dele provoca uma reação nela. Ou seja, cada ação egoísta, cada ação negativa que nós realizamos, a gente vai ver o efeito disso, o reflexo disso automaticamente aonde? Na nossa esposa. E vale também o contrário. Qualquer melhora ou reforço espiritual no marido eleva a mulher. Logo, a gente vai aprender a interpretar suas reações. Com olhos de emuná,
vemos que as características de uma esposa ajudam seu marido a se tornar uma pessoa virtuosa. Ou seja, a nossa esposa, nossa companheira, ela funciona para a gente como um termômetro sobre como está a nossa própria relação com o nosso trabalho espiritual, com a nossa conexão com o Criador. Se nós estamos falhando no refinamento das nossas características, emocionais, espirituais, a gente vai ver o reflexo disso na nossa esposa. Através do quê? De intolerância, raiva, pegar no pé. Agora, se nós estamos em dia com o nosso trabalho espiritual, o que a gente vai então enxergar no nosso espelho, que é a nossa companheira, a nossa esposa, é bondade, ternura, tudo mais. E tudo de bom. Então, observe e entenda. Como a mulher é o espelho do marido, ele deve saber interpretar o que vê nesse espelho para poder chegar a conclusões acertadas. Eis alguns exemplos de como a mulher serve de espelho ao seu marido. Cada homem deve rezar ao Criador pela capacidade de compreender o que enxerga em seu espelho. Então, primeiro, Hashem governa o mundo de acordo com o princípio medida por medida. Por exemplo, se a mulher não respeita o marido, isso significa que o marido não está respeitando o Criador adequadamente. Se a mulher não obedece o marido, certamente o marido está desobedecendo ao Criador. Vejam essa relação. Preste atenção nessa relação. Segundo, o Criador comunica ao marido o que ele tem de corrigir, mostrando aquela falha em particular na mulher. A raiva de uma mulher indica a tendência do marido de perder o controle. O desprezo da esposa por uma certa mitzvah, como por exemplo, tzniut, recato, indica que o marido não consegue cumprir essa mesma mitzvah. Se ele olha para outras mulheres, ela certamente tentará atrair a atenção de outros homens. Percebe que tudo começa aqui, tudo começa com a gente. Terceiro, o Criador usa uma quebra na paz conjugal para motivar uma correção no marido. Por exemplo, assim que o marido começa a agir com arrogância, sua esposa lhe ignora. Se o marido tem desejos de luxúria, sua esposa não o suportará. Isso aqui é um tema bem sério que vai ser abordado um pouco mais à frente. Se ele deseja outras mulheres, pornografia e libertinagem, ela ficará com nojo dele. Mesmo que ela não saiba, mesmo que você faça isso escondido, a mulher ela tem uma sensibilidade para saber, se o homem ele mantém a mente dele com muita luxúria. E se esse for o caso, o que vai acontecer? A mulher ela vai ter nojo do marido, vai querer distância dele, não vai querer se aproximar, não vai querer ter intimidade com ele. O nível de paz conjugal é um indicativo do que o marido precisa corrigir. Quarto, o rei Salomão, disse em Provérbios capítulo 27, assim como a água reflete o rosto, o coração de alguém acha seu reflexo em outro coração. O comportamento da mulher para com o marido é apenas um reflexo do comportamento dele para com ela. Se ele a trata como uma rainha, então ele será um rei. Mas se ele a trata como um pano de chão, então ele também será um trapo. E, finalmente, quinto, de acordo com os sábios, o homem que tem uma mulher desagradável é poupado do purgatório. O Talmud nos ensina que devemos, então, aceitar a atribulação de ter uma esposa difícil, com quê? Com amor. Pois o sofrimento de um marido redime os seus pecados. O autor fala, meu estimado professor, o Rabino Levi Tzhak Binder, de abençoada memória, disse-me que não apenas uma mulher que xinga e bate é chamada de desagradável, mas qualquer mulher que cause tristeza e tormento a seu marido é considerada como tal. Se ela é desleixada e desarrumada, também pertence a essa categoria. Segundo o Talmud, no Tratado de Yevamot 63, mesmo se ela preparar uma refeição maravilhosa, mas fizer algo para aborrecê-lo, como ignorá-lo ou virar-lhes as costas, também é considerada uma esposa desagradável. Mas deixe-me esclarecer. A mulher não se torna uma esposa desagradável por conta própria. Se ela atormenta o marido, ele merece ser atormentado. Pois não há atribulação sem uma transgressão anterior. Isso é uma regra. Toda atribulação, toda chateação vai ser sempre efeito de uma transgressão que nós mesmos realizamos previamente. O que o Criador dá ao homem
né? Uma mulher limpa, bagunceira, furiosa ou paciente é exatamente o que ele merece. Então, quando você olhar para tua esposa, você tem que olhar e pensar: eis diante de mim aquilo que eu mereço. Então, se ela é o que ele merece, para que você vai reclamar dela? É culpa dela que o Tribunal Celeste sentenciou, né, que você sofresse? A mulher é apenas uma vara nas mãos do Criador. Em vez de repreendê-la, o marido deve abrir os olhos e os ouvidos para a mensagem do Criador, tomar uma atitude e fazer techuvá. Então, queridos, vamos realmente meditar naquilo que a gente aprendeu hoje sabe, e lembrar, da próxima vez que a gente tiver uma interação com a nossa esposa, com a nossa noiva, com a nossa namorada, com a nossa companheira, a gente tenha plena convicção e certeza de que nós estamos diante do nosso espelho e que reflete as nossas características internas, o quanto nós estamos sendo negligentes em relação ao nosso trabalho espiritual, nossa conexão com o próprio Criador, a gente vai ver refletido na nossa companheira, na nossa esposa. Se ela tem um comportamento que te deixa chateado, você precisa saber, isso é exatamente o que você merece pelo fato de você estar sendo negligente em relação ao seu trabalho espiritual. Contrapartida, se a atitude dela em relação a você é de doçura, é de ternura, é de amor sincero, isso é uma indicação de que então você está realizando de fato um bom trabalho espiritual. Então é isso, até o nosso próximo encontro, tudo de melhor sempre. Tchau, tchau.